Senhor, nós queremos te bendizer pelo teu cuidado, ó Deus, conosco. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é gracioso, ó Deus, conosco, misericordioso. Tem sido assim comigo, com a Vanessa também. Tem sido assim conosco aqui como igreja. Muito obrigado, ó Deus, por enxergarmos essa bondade, essa misericórdia, a graça do Senhor. Um ano especial para nós aqui na igreja, tantos casais aqui. Esse ano alguns já completaram, outros vão completar 18 anos de casados. Aí nós lembramos daquele ano que nos casamos com alegria, com gratidão ao Senhor. Eu me uno, ó Deus, aos meus irmãos aqui. O Senhor tem sido, ó Deus, paciente conosco. O Senhor deu para muitos de nós filhos, ó Deus, um presente muito grande. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te bendizer, queremos honrar o Senhor com as nossas respectivas famílias. Queremos honrar o Senhor agora também aqui, à medida que lemos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo. Ilumina-nos com o Teu Espírito, nós te pedimos, ó Deus, para termos um tempo aqui muito proveitoso e edificante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abram, por favor, suas Bíblias, em Juízes, no capítulo 16. Nós vamos caminhar um pouquinho mais aí na história de Sansão. Você já reparou que o tempo não muda as pessoas? Às vezes a gente pensa que muda, mas olha só, o tempo não muda. O tempo não muda as pessoas, né? Então, o que o tempo faz o tempo ele nos ajuda a percebermos, ele revela, não é, as decisões de mudanças que podemos ter na vida. Isso sim, ele vai revelar. Então, um camarada, né, que em algum momento ele bebia e fumava, ele falou assim: olha, a partir de hoje eu não bebo e eu não fumo mais. O que o tempo vai fazer? O tempo vai demonstrar se aquela decisão dele foi de verdade mesmo ou não. Não é? E ele vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, um desemprego, e aí, esse camarada parou mesmo. Não é? Então o tempo revela as decisões de mudança, mas o tempo em si não muda. Então a pessoa fica idosa, e alguém diz assim: tá vendo? Ele ficou idoso e aí ele ficou assim. Nada disso. O tempo passou, ele ficou idoso, e agora ele acha que ele tem mais liberdade para revelar quem ele é de fato. O que ele cultivou na vida inteira. Então, se foi muito ranzinza, vai ser um velhinho ranzinza, não é? Descontente. Se ele cultivou o amor ao dinheiro, vai ser um velhinho, uma velhinha que ama o dinheiro. Ficou velho, agora está muito apegado às coisas. Nada disso. Na vida ele foi assim. E agora na velhice ele revela o que ele sempre foi. Porque não é simplesmente pelo tempo passar, né? Em relação à sabedoria é a mesma coisa. Envelheceu e ficou sábio. Não. Olha só, se tomou decisões na vida em direção à sabedoria, na velhice vai revelar isso. O fato de envelhecer simplesmente não vai trazer sabedoria. Porque o tempo não tem esse poder. Nós podemos mudar sim, à medida que tomamos decisões de mudança. E pela graça de Deus Ele nos dá essas oportunidades, não é? Por meio do ensino, a presença do Espírito em nós, e Ele nos dá oportunidades para tomarmos decisões de mudança. E aí, com o passar do tempo, nós vamos revelar essas decisões e vamos desfrutar do benefício delas. Pela graça de Deus. O que nós vamos ver hoje na vida de Sansão? Que o tempo passou na vida dele. Então nós vamos encontrar Sansão hoje com mais ou menos 40 ou 50 anos. Ele ainda é bem novo, mas ele já está no final da vida. E ele já julgou Israel por uns 20 anos. Então o tempo já passou, não é? Ele teve o tempo lá com seus pais, ele já viveu bastante coisa. Mas nós vamos ver que o tempo passou na vida de Sansão, mas ele não mudou. E agora, já com o tempo passado, ele vai revelar as mesmas coisas no seu coração. As mesmas coisas, os mesmos desejos, as mesmas inclinações.
Ele vai revelar, embora o tempo tenha passado. E naturalmente isso vai trazer para nós um alerta, de que as mudanças, elas não acontecem por acaso. As mudanças acontecem por escolha, por meio de decisões. Então não é suficiente ficar lá sentado esperando o tempo passar para ver se alguma mudança acontece na nossa vida. Não, o Senhor nos dá oportunidades e nós precisamos tomar decisões de mudança. Ou então, simplesmente nós vamos repetir padrões velhos, não é? Padrões antigos. Aí você pode perguntar assim, mas Ackley, mas eu sou crente. Queridos, na vida do crente também é assim. É possível ser um crente mudando muito pouco. É possível. É possível. É possível sermos crentes e algumas áreas da vida, olha só, nós passamos anos apenas reproduzindo erros. Os mesmos erros. É possível. Por isso esse alerta vale para os crentes também. Aliás, a Bíblia é dirigida aos crentes. Ela é dirigida aos crentes. Eu queria então encorajar você para juntos, né, a pensarmos, olharmos para Juízes 16 pensando dessa perspectiva, né, naturalmente um texto muito rico, com muitas aplicações, muitas lições, nós vamos pensar um pouco sobre isso. E nós temos visto na história de Sansão até aqui, a história dele começou de maneira muito linda, eu penso que é o capítulo mais bonito do livro de Juízes, que é Juízes 13, o Senhor falando que ele iria nascer de uma mãe estéril, e há uma expectativa ali, puxa, agora então vai nascer alguém que vai fazer um trabalho espetacular. E não foi isso que encontramos em Juízes 14. Estava Sansão comprometido com o mundo, como está aqui no título do sermão. Embora ele fosse separado para Deus por toda a vida, ele estava comprometido com o mundo. Mas só que o que nós vimos é que os planos de Deus não foram frustrados, embora Sansão fizesse escolhas muito ruins. Então Deus tinha um plano, e o plano não é maior de Deus ali, era gerar inimizade entre os filisteus e os israelitas, que nós vimos até aqui que havia uma dominação com acomodação, e foi a dominação mais perigosa desse período dos juízes para Israel. Então havia uma acomodação, Israel assimilou a presença dos filisteus, e eles estavam bem. Sansão decide se casar com uma filisteia, aí eles tinham trânsito livre entre eles. Quando Sansão gera um problema, os israelitas reclamam com ele, falam, puxa, você não sabe que eles nos dominam, e eles estão aí, eles estão com a gente, você não pode fazer isso. O Senhor então tem um plano de usar Sansão para gerar separação entre as duas nações. Uma informação importante aqui é que pelo menos parte da vida de Sansão, do juizado de Sansão, se deu no mesmo período, não no mesmo local, né, em regiões diferentes do país, em que Samuel também foi juiz. Interessante, são histórias distintas, né? Você vai ter Eli, aquela história toda lá narrada em Samuel, porque o período dos juízes acontece assim, são domínios, a maioria deles são domínios bem localizados, né? Bem localizados. E aí você tem um contraste grande entre a história de Sansão e a história de Samuel. É interessante pensar nisso, né? E aí você tem lá também a presença dos filhos de Eli. Mas Deus está gerando separação. Ele tem esse plano maior. E ele vai usar aqueles desejos egoístas de Sansão para isso. Então nós vimos aqui, por alguns domingos, que os pecados de Sansão não impediram a ação soberana de Deus. Impressionante. E Deus extremamente gracioso com ele, misericordioso. Só que a história de Sansão tem o capítulo 16 também. Nós vamos ver hoje que quem vive na prática do pecado não vai frustrar os planos de Deus. E nós vimos isso até aqui, vamos continuar vendo hoje. Mas, veja bem, tem um mais aqui, a frase não terminou ainda, mas vai trazer dor para si e para aqueles que estão próximos. Quem vive na prática do pecado não vai frustrar os planos de Deus, mas vai trazer dor para si e para aqueles que estão próximos. Então vamos ver aí, capítulo 16, os primeiros versículos, inicialmente. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade.
não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. O tempo passou. Sansão agora é um homem teoricamente maduro. Mas olha o que ele está fazendo. Ele vai à capital do território filisteu. Ele vai agora numa cidade extremamente importante. E ele se envolve com uma mulher da vida. Aí você vai falar: Sansão, mas de novo, Sansão. Você não mudou, Sansão. O tempo passou, mas você não mudou. É isso aí, porque o tempo não muda ninguém. Os desejos estão os mesmos. Ele não teve decisões de mudança. As mesmas escolhas. Só que a mudança que acontece é a seguinte: ele agora se envolve em situações mais perigosas. Ele é mais audacioso. O seu pecado agora mudou. O seu pecado cresceu, ele avançou. É isso que aconteceu. Se teve alguma mudança, é essa que nós temos aqui. E não é à toa que agora ele está ali numa situação extremamente perigosa. Olha só, o juiz de Israel, você está pensando aí, onde o juiz de Israel foi se meter? E ele dorme ali com aquela mulher, enquanto isso, os filisteus o cercam. Vocês lembram de algumas histórias narradas aqui? Sansão já matou vários filisteus. Ele é odiado por eles, mas ele está ali na capital deles, de maneira muito inconsequente. E agora os filisteus fazem um plano então de matá-lo. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Por algum motivo, ele levanta no meio da noite. Nós não sabemos também, tem várias perguntas que o texto não responde. Por que os filisteus esperaram, né, até amanhã para atacá-lo? Até eles decidiram, né, esperar. O texto não responde por que eles fizeram assim. Mas Sansão acorda meia-noite e ele percebe o perigo, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade. E não era uma porta como essa aqui, era uma porta grande, era um portão, não é? Ele agarrou a porta da cidade com os 2 batentes, arranca a porta da cidade com tranco e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Sabe onde é isso? Não era depois da rua, era 60 quilômetros distante. E ele carrega a porta da cidade por 60 quilômetros. Ele humilha aqueles homens. Porque a porta da cidade tinha um sentido de autoridade, era o lugar onde as decisões eram tomadas. Ele humilha aquela cidade, ele humilha aqueles homens que tinham feito um plano de cercá-lo, de matá-lo, porque mais uma vez o Senhor deu força para ele. Mais uma vez está ali Sansão, pecando contra o Senhor, não está nem aí com o seu voto de Nazireu, não está nem aí com a sua separação para Deus, mas Deus o capacita de maneira sobrenatural, mais uma vez, e ele humilha os seus inimigos. E Deus está cumprindo o seu propósito. E Deus está fazendo com que os filisteus ficassem cada vez com mais raiva de Sansão e, naturalmente, cada vez com mais raiva dos israelitas. A saída para aquele grande problema veio por meio de um feito extraordinário. E está Deus operando o seu plano perfeito. Na caminhada pecaminosa de Sansão, Deus está cumprindo os seus planos. Mas Sansão está usando as bênçãos de Deus para se esquecer de Deus. Ele está desfrutando das bênçãos de Deus para se esquecer do doador das bênçãos. Ele não está comprometido com o Senhor. Ele não revela isso aqui. Muito pelo contrário, ele revela comprometimento com o mundo. Quanto mais Deus abençoa Sansão, dando-lhe força para combater os inimigos, mais ele se sentia confiante em sua própria força. Ele está dizendo o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso entrar na capital dos filisteus, dormir com uma mulher e sair a hora que eu quiser. Olha o que eu faço com a porta da cidade. Olhem como eu sou forte. Olhem como eu sou poderoso. Ninguém pode me impedir. Sendo que Deus está abençoando Sansão. Como vimos em Gideão, as adversidades, elas são difíceis para nós. Mas, queridos, o maior teste que nós passamos não são as adversidades, é o sucesso. O sucesso é o maior teste. Então nós passamos agora na nossa cidade, né, a crise, então uma crise muito difícil, desemprego, problemas difíceis, dificílimos. Como que nós vamos minimizar esses problemas, não é? Alguém querer trabalhar e não conseguir. Mas o maior teste para nós não é a crise.
O maior teste para nós é a promoção no emprego. O maior teste para nós não é quando o dinheiro falta. O maior teste é quando o dinheiro vem com abundância. O maior teste não é quando a saúde vai embora. O maior teste é quando a saúde ela está tinindo, ela está a todo vapor. Porque na hora do sucesso, nós tendemos a esquecer do doador das bênçãos. E nós atribuímos o sucesso a nós. Nós atribuímos o sucesso à nossa inteligência, à nossa capacidade de administração, à nossa disciplina para praticar exercícios, à nossa disciplina para alimentação. Eu estou desfrutando do que eu faço, simplesmente ponto e acabou. Não é? O sucesso é um teste. Sansão caiu no teste do sucesso. Sansão usou as bênçãos de Deus para esquecer-se de Deus. É um alerta para nós, para mim e para você. Nós precisamos receber as bênçãos de Deus olhando para Ele. Nós não podemos receber as bênçãos dele de costas para Ele. Não, com mãos estendidas, como o Salmo diz. Nós vamos receber a comida de cada dia com mãos estendidas. Porque quem está dando é Ele. Não somos nós que conquistamos com o nosso braço forte. Não é à toa que as orações de gratidão são muito bem-vindas. Orações sinceras, não é? Que devem ser sinceras. Mas o texto continua, olha aí o versículo 4. Depois dessas coisas, então teve aquele evento, ele se deu bem. O que ele aprendeu? Nada. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Então o que está acontecendo aqui? Sansão está apaixonado por outra mulher. Você já contou quantas mulheres tem na vida de Sansão? Impressionante, né? Várias mulheres, né? É uma, é outra, é outra. Será que tem um Deus no coração de Sansão? Será que existe um desejo idólatra no coração dele? Opa, existe. Ele lida com ele? Não. Ele só alimenta esse desejo idólatra, não é? Ele se curva diante dele, repetidas vezes, embora o tempo passe. Mais uma vez ele se curva, agora é Dalila, não é? E ele está apaixonado. Os filisteus descobrem aquele romance e vão lá e oferecem para Dalila uma grande quantidade de dinheiro. Olha a situação perigosa. A situação só está piorando para Sansão. Ele está cada vez em situações mais perigosas. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Imagine só, está ali Sansão com a namorada dele e ela pergunta para ele: Sansão, como é que eu posso fazer você ficar bem fraco para que eu possa subjugar você, prender você, humilhar você e tratar você como um homem comum? O que era o normal de Sansão fazer aqui? Que mulher é essa? Eu vou sair fora, né? Esse negócio está ficando meio perigoso aqui. Sabe o que ele faz? Ele fica animado. Ele diz assim: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Olha o romance. Dalila recebe uma oferta de um suborno, né, para descobrir como o seu namorado pode virar um escravo. Um escravo. E aí ela fala com ele, ela não fala das suas reais intenções, e ela fala de maneira traiçoeira para ele. Em contrapartida, o namorado fala uma mentira para a namorada. Um romance assim incrível, né? Tem tudo nesse romance, menos fidelidade, menos a verdade, não é? É mentira de lá, mentira de cá, e eles estão ali juntos. A cena é muito bonita. Eles são carinhosos um com o outro, não é? Eles têm prazer um com o outro. E Sansão agora ele vai brincar com a mentira, como ele tinha prazer em fazer, não é? Ele está brincando. E ele brinca com ela. Olha o que ela faz.
ela esconde alguns homens dentro da sua casa, onde Sansão está. Ela está ali no romance com ele, e os filisteus estão ali dentro. E ela vai e o amarra, entendemos que ele está dormindo, né? Amarra ele como ele falou, e na hora que ela grita para ele, ele acorda não é, de um jeito assim que ele já acorda e arrebenta aquilo ali. Nada disso que tira de couro coisa nenhuma. Ele está forte e novo. E ele brinca com o perigo o anima, não é? A mentira também. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Aí ele disse, não, Dalila, veja bem. De fato, eu tinha brincado com você. A verdade é que se me amarrarem com cordas que nunca foram usadas, cordas novas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E aí, mais uma vez, ela repete a dose. Chama os filisteus, amarra Sansão. Na hora que ela grita, o que ele faz? A corda, só espreguiçando assim, ó. Quando ele vai se espreguiçar, já arrebenta as cordas. E aí os caras ficam quietinhos, eles não saem lá do armário. Eles ficam escondidos, não é? E aí ela reclama com ele. Sansão, poxa vida, você... Não, Dalila, veja bem, versículo 13, né? Se você tecer um pano, as 7 tranças da minha cabeça, imagine que figura é esse camarada, né? 7 tranças na cabeça, com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E aí Sansão está dormindo, o que ela faz? Faz o que ele falou. Onde estão os filisteus? Dentro do quarto. Na hora que ela grita para ele, que nada de trança, coisa nenhuma, ele arranca tudo, aquela peça, ele está forte como nunca, não é? E os filisteus continuam lá dentro do armário, quietinhos. Imagina se eles vão enfrentar, devia ter ali, não tinha 300 homens dentro da casa. Tinha alguns ali, sei lá, 4, 5, 10, não sei. Se a casa fosse muito grande, 20. Vai enfrentar Sansão? Ele já tinha matado 1000 numa ocasião só. Lembram disso? Eles ficam quietinhos. Versículo 15, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Agora ela apelou, não é? Ela começa a apelar para o Deus que há no coração dele. Esta é a 3ª vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Porque Sansão era irado também. Ele idolatrava o prazer com as mulheres, mas ele também era irado. Ele acreditava que ele podia fazer tudo o que ele queria, a hora que ele queria, e ninguém podia impedi-lo. E ele não queria falar a verdade para Dalila, mas ela insistia com ele, insistia, e foram vários dias. Veja bem, ele nem desconfiou, talvez tenha desconfiado, não é? Porque é impossível ele não desconfiar, não é? 3 vezes a mulher faz o que ele falou, para descobrir a fraqueza dele, o ponto fraco dele. E ele não está nem aí para o perigo que ele está correndo, porque ele confia muito em si mesmo. Ele confia muito em sua força. Ele confia muito em sua habilidade. Mas agora Dalila o cansou. O cansou. E irado então ele fala, jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro. Sansão, ele dá para nós aqui uma informação importante, e talvez os defensores deles poderiam dizer assim, mas pastor, como é que você sabe que ele conhecia o voto dele? Ele não estava lá quando o anjo foi falar com a mãe dele, ele nem tinha sido concebido ainda. Ele demonstra aqui clareza. Nós entendemos, e como a mãe dele demonstrou piedade, que Sansão ouviu isso várias vezes, meu filho, eu vou te contar de novo como foi que nós tivemos você. Olha, eu estava lá e o anjo veio e falou comigo. Depois o seu pai orou e o anjo voltou. E nós oferecemos uma oferta para ele. E daqui a pouco ele subiu no meio do fogo. Meu filho, seu pai achou que nós morreríamos, porque nós vimos a Deus. Meu filho, depois aconteceu exatamente como o anjo falou. E você está aqui. Olha as coisas extraordinárias que você pode fazer. Meu filho, você é separado para Deus, desde antes de você nascer. Sansão sabe disso. Sabe por quê, queridos? Sansão como nós, tanto no caso de Sansão como no nosso caso,
o problema maior não é o desconhecimento da verdade. O problema maior é a negação da verdade. É a história de Romanos. Existe a revelação geral, e os seres humanos não se submetem a ela. Não reconhecem o que Deus está falando, mas aí a revelação específica chega, a palavra de Deus chega, o evangelho chega, e sabe o que nós fazemos? Nós dizemos, não, eu não quero a verdade, eu quero o meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero lidar com a minha família do meu jeito, eu quero o casamento do meu jeito, a criação de filho do meu jeito. O nosso problema não é saber, o nosso problema é a obstinação do coração, é a dureza do coração. Quantas pessoas dizendo, eu vou me comprometer com Jesus, porque já teve um tempo na igreja, já conhece o evangelho, e sabe o que acontece? A vida passa. A vida passa. E ela não se compromete, sabe por quê? Não é porque ela não conhece a verdade, é porque ela resiste à verdade. É o que está acontecendo com Sansão. Só que ele interpreta errado a verdade, ele está dizendo, veja bem, eu quebrei tudo que podia no meu voto de Nazireu, eu só não rapei a cabeça. Então eu descobri que o negócio é não mexer com o cabelo, a minha força está no meu cabelo. Aí ele estava pensando errado, os filisteus estavam pensando que era uma questão de mágica, então ele faz alguma coisa que isso dá força para ele. Mas a verdade é que quem dava força para ele era quem? Deus. Não era o cabelo, não era uma mágica, era Deus. O texto é claro, o Espírito se apossa dele, ele vai e faz. O texto já deixou claro isso para a gente nos outros capítulos. Nós já lemos isso algumas vezes. Então Sansão ele demonstra conhecimento do privilégio que Deus deu para ele. Mas ele tem um entendimento errado do que Deus está fazendo com ele. Porque ele já tinha quebrado o voto outras vezes e a força dele não foi embora. E agora nós temos uma cena interessante. Uma cena triste, mas interessante. Olha aí o versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais uma vez. Eles já deviam estar impacientes com ela, não é? Pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Então agora eles já levaram o pagamento. Eles acreditaram nela. Eles disseram, não, o que agora de fato é verdade. Levaram a prata. E agora olha a cena descrita no versículo 19. Leia imaginando o que está acontecendo aqui. Um casal apaixonado, fazendo-o dormir no seu colo. Então ela faz o carinho em Sansão. E sabe o que ele faz? Ele dorme no colo dela. Ela está fazendo o carinho da morte nele. E ele dorme, ele se alegra com aquele carinho. Ele relaxa, não é? Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. Eles estão ali naquela cena romântica. A cena é romântica. Se alguém tirasse um retrato naquela hora, iria tirar um retrato de um casal apaixonado. Uma mulher acariciando seu namorado e ele dormindo no colo dela, relaxadamente, tranquilamente, apaixonadamente. Só que aquele era o carinho da morte. Exatamente como o pecado faz conosco. E a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Sansão acorda de um carinho da sua namorada para ter os seus olhos vazados. Ele dorme com o carinho do pecado e ele acorda com a dor do pecado. Ele sai daquele sono prazeroso para ter os seus olhos furados. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar a cena? Aquela foto bonita de um casal apaixonado agora dá lugar para uma foto terrível de um homem com os seus olhos vazados. Um homem que seguia tudo que os seus olhos viam, agora ele não enxerga mais. Tudo porque Deus o deixou. Agora, Deus deixou que ele sentisse a dor do seu pecado. Deus antes o estava poupando da dor do seu pecado. Ele vinha pecando há muito tempo, mas agora Deus deixou que ele sentisse a dor.
e certamente uma grande dor. E uma grande humilhação também. Queridos, Sansão achou que a misericórdia do Senhor demonstrada por ele significava liberdade para pecar e continuar livre. Ele achou que as experiências graciosas anteriores de pecado dele e livramento de Deus eram um carimbo dizendo: Sansão, faça o que você quiser, porque eu sempre estarei com você. Deus nunca disse isso para ele. E se você estava em crise antes, não é? Porque vínhamos falando aqui várias vezes da graça de Deus. E de fato Deus é gracioso conosco. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Tudo que nós recebemos de Deus, que não é o inferno, é por causa da graça dele, queridos. Tudo, tudo. É a graça. É a graça dele. A saúde é por causa da graça dele. Por isso que quando ficamos doentes, nós não podemos nos voltar para Deus e exigir a saúde de volta. Não podemos. Como? Baseado em que nós faríamos isso? Só num conhecimento, num entendimento errado. Nos dias de saúde devemos nos voltar para Ele com corações gratos. E no dia da doença, continuarmos gratos. Mas Sansão achou que não era assim. Ele achou que a misericórdia de Deus era uma liberdade para fazer o que ele quisesse. E ele podia fazer as escolhas que quisesse. E escolher também as consequências, mas não é assim. Nós escolhemos o pecado, mas não podemos escolher as consequências. Jovens, você pode escolher pecar. O pai fala, meu filho não faça. A mãe fala, meu filho não faça de jeito nenhum. E você diz, eu vou fazer. E aí você faz. Bom, escolher pecar você até pode. Você vai fazer escondido. Agora, meu amigo, as consequências você não pode escolher. Não consegue. Mas eu não quero essa consequência. Não, você não tem essa liberdade. Você pode escolher pecar. As consequências do pecado, não. Você não pode escolher. Elas virão. Mas e se Deus me poupou uma vez? Reconheça a graça dele, a misericórdia dele. Ele me poupou 2 vezes. Reconheça a graça dele, a misericórdia dele. Não entenda isso errado. Que agora ele te deu liberdade para fazer o que você quiser sem as consequências. Lembre de Sansão. Lembre de Sansão com seus olhos furados. Muito humilhado. Uma observação é feita pelo narrador. Olha aí, versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Agora Sansão faz o trabalho de um animal. E ele fica ali, puxando um moinho, humilhado pelos inimigos. Mas aí o narrador faz uma observação no versículo 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então o tempo passou, não é? E ele tinha ficado careca, mas agora voltou a crescer o cabelo. O narrador não está dizendo para nós que a força de Sansão está no cabelo. Mas ele está trazendo para nós uma nota de que, olha, espere aí, a história continua. Deus não saiu dessa história ainda. Deus está aqui, executando o seu plano soberano. E os inimigos de Deus estão o ignorando. Os filisteus não queriam saber de Deus, eles não consideravam Deus verdadeiro. Eles estão agora convictos, eles estão como Sansão estava antes, arrogantes. Agora o nosso inimigo foi capturado e acabou o perigo. Agora nós podemos zombar dele à vontade. Os líderes dos filisteus, versículo 23, se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Então o deus dos filisteus era Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam, olha o que eles estão falando, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Eles estão louvando a quem? Eles fazem um culto para quem? Para Dagom. E eles estão louvando a ele, dizendo, olha como Dagom é forte, olha como Dagom é generoso, olha como ele é gracioso conosco, ele é poderoso. Ele é mais forte do que Sansão. Quando o povo, comemorando a sua vitória, diziam, quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram,
traga-nos Sansão para nos divertir. Então eles estão ali no culto. Os filisteus estão no culto, eles estão alegres, exaltando Dagon. E eles falam, não, tragam ele, vamos ver. E agora vem Sansão, com os olhos vazados, humilhado, e eles estão rindo, eles estão zombando, e eles estão adorando a Dagon. Há um conflito aqui. Queridos, é o conflito que norteia toda a história. O conflito não é entre Sansão e os filisteus. O conflito que norteia toda a história é o conflito entre Deus e Dagon. Deus e os falsos ídolos. Quem é o verdadeiro Deus? Você lembra da história de Elias no Monte Carmelo? Qual é o conflito ali? Elias contra Jezabel. Elias contra Acabe. Não! É Deus contra Baal. Quem é o Deus verdadeiro? E provou-se ali que Deus é o Deus verdadeiro, não Baal. Aqui, mais uma vez, a história está sendo norteada por isso, por esse contraste entre o Deus verdadeiro e aquele ídolo chamado Dagon. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, olha, aqui Sansão foi reduzido, enfim. Agora é um rapazinho que conduz ele. Não é mais o juiz de Israel, não é? É um rapazinho, não precisa mais de vários soldados para guiá-lo. É um rapazinho que está conduzindo ele. Aí ele diz para o rapaz, ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Imagine a cena, milhares de pessoas, não era uma igreja como essa aqui, ela era enorme, muito maior do que a gente está fazendo ali atrás, não é? Mais de 3.000 pessoas reunidas, um templo grandioso, bonito, uma obra extraordinária, com 2 colunas fundamentais. E os camaradas eram muito inteligentes, né? É uma balela esse negócio que os homens estão mais inteligentes agora, né? Está aqui uma construção de 3.000 anos atrás. 2 colunas fundamentais que sustentavam aquilo tudo. E aí Sansão fala para o rapazinho, olha, me coloca aí perto das colunas, para que eu fique escorado nelas. O rapaz não está nem aí para a força dele. Que força, coisa nenhuma. Os líderes filisteus não veem perigo nenhum nisso. Mas pela segunda vez na história, Sansão ora. Olha aí o versículo 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos, toda a família do seu pai, para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A oração de Sansão não é muito bonita, não é? Mais uma vez Sansão está falando de vingança. Mais uma vez Sansão demonstra ainda um coração que ele não está ligado no plano de Deus, não é? Ele é usado por Deus, mas ele não está alinhado com o plano de Deus. Mas ele ora a Deus. Diferente dos filisteus, ele se dirige ao Deus verdadeiro. Ele estava cercado de homens e mulheres pagãs, adorando a Dagon. E diferente de todas aquelas pessoas, ele ora ao Deus verdadeiro. E sabe o que o Deus verdadeiro faz? Ouve a oração dele. E Deus dá força para Sansão mais uma vez. E agora ele derruba aquelas colunas. E ele mata na sua morte mais filisteus do que ele matou em toda a sua vida. Isso aponta para quem? Isso aponta para a força de Sansão? É claro que não. A fraqueza de Sansão é evidente ali. Isso aponta para Deus. Isso aponta para a força que vinha de Deus, que atuava por meio de Sansão. Mas nós temos aqui também, como alguém disse, uma alma salva com uma vida desperdiçada. Um fim patético para um juiz de Israel.
Aliás, quando ele é preso pelos filisteus, é a primeira vez que um juiz de Israel perde uma batalha. Até aqui nós só vimos vitórias da parte dos juízes. Mas Sansão perde, embora ele tenha aquele começo tão bonito. Queridos, é muito fácil esquecermos que tudo o que realizamos só acontece por causa da graça de Deus. E que a graça de Deus nos é dada para fazermos o que agrada a Deus. A graça de Deus nos é dada para trabalharmos em benefício de Deus e do seu povo, não para nós mesmos, não para fins egoístas. Nós temos aqui um retrato muito claro, e já vamos terminar agora, quando comparamos Sansão com o povo de Israel. Você consegue ver o povo de Israel retratado nessa história? Você consegue ver o povo de Israel personificado na vida de Sansão? Não é isso que Israel estava fazendo? Atribuindo a si mesma, como nação, as vantagens. Não, agora nós estamos aqui e agora nós estamos livres para fazermos o que queremos. Agora nós podemos praticar os casamentos que quisermos, nós podemos adorar os deuses que queremos. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. E não é mais Deus, somos nós. E nós estamos orgulhosos, como Sansão. Assim como Sansão, a nação de Israel demonstra um coração distante de Deus. E o autor então do livro está dizendo para eles, olha, vocês precisam desejar o rei que Deus trará. Porque um juiz como Sansão não resolve o problema de vocês. Na verdade, ele é como vocês. Ele é pecador como vocês. Vocês precisam de alguém que os lidere, sim. Mas acima de tudo, vocês precisam de alguém que atue no coração e que mude as inclinações do coração. E é muito interessante que quando eles recebem esse livro, eles estão debaixo do reinado de Davi. No máximo de Salomão. Eles estão nesse período, E eles devem então aguardar a promessa que Deus fez para Davi, daquele descendente que falamos hoje lá no grupo, para aqueles que estavam lá em cima do grupo. Eles deveriam aguardar aquele descendente. É um rei, não simplesmente um rei que vai cuidar da nação politicamente, economicamente, militarmente, não. Eles precisam de alguém que atue nos seus corações. É o rei que Deus deseja. Eles precisam de um rei que seja um limitador para os seus corações. Exatamente o que eu e você precisamos. Queridos, nós precisamos do reinado de Jesus sobre nós. Não é suficiente a salvação que vem dele. Nós precisamos do reinado dele sobre nós. Porque senão, apesar de crentes, nós vamos agir como não crentes. Nós teremos uma vida muito ruim. Nós precisamos do reinado dele. O reinado de Jesus sobre nós não é algo ruim. É uma limitação que nós precisamos. E não são só os jovens que precisam de limites. Todos nós precisamos. Homens e mulheres experientes também precisam. As crianças também precisam. Nós precisamos dos limites que Jesus coloca para nós, por meio do seu reinado. Mas e se insistirmos na prática do pecado? Ele vai lidar conosco, ele vai nos disciplinar. E ele vai nos deixar sentir a dor do pecado. Só que essa dor não se limita a nós apenas. Essa dor vai atingir também aqueles que estão à nossa volta. Esse princípio é claro na história de Sansão. Esse princípio é claro nas Escrituras. Precisamos lembrar disso. Por isso que não devemos poupar nossos filhos pequenos da dor do pecado. E vamos ensiná-los por meio da disciplina. Mas também vamos ensinar para eles que nós também sentimos essa dor algumas vezes. Porque Deus nos dá varadas também. E Ele sabe fazer isso. E Ele faz isso por amor. Por amor. Queridos, como você vai ser lembrado? Como seremos lembrados quando partirmos dessa vida? Qual o legado que deixaremos para a geração seguinte? Um perigo é de valorizarmos muito as coisas que não deveríamos. Então a gente valoriza muito o diploma. Eu vou deixar um diploma na parede. Puxa, será que é um grande legado? Eu vou deixar uma grande herança financeira. Será que é um grande legado?
Sansão morreu como um homem forte, não é? Então as crianças lembram, ele era muito forte. Mas olha, o legado que ele deixou é de fraqueza. O legado que ele deixou foi muito feio, muito feio. E às vezes nós valorizamos demais a inteligência. A inteligência não é um grande legado para quando partirmos. Queridos, o caráter é um grande legado. A piedade é um grande legado, que sobrevive à morte, que resiste à morte. A fé é um grande legado, que sobrevive à morte. A vida com Deus é um grande legado. A vida com Jesus é um grande legado. A nossa glória não está no que fazemos, né, como está lá em Jeremias, né? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Esse é um grande legado. Uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, com perseverança, com alegria, com gratidão a Ele. O apóstolo Paulo, quando escreve lá aos Coríntios, no capítulo 11, e aí ele fala das coisas que ele passou, ele diz, olha, não lembrem dessas coisas, lembrem de quando eu fui humilhado. E aí ele cita de quando ele desceu num cesto, quando ele foi descido num cesto, não é? Porque ele estava cercado, e aí eles descem ele à noite num cesto para que ele não morra. Uma humilhação imensa. Ele diz, olha, lembrem da minha humilhação, porque a minha humilhação fala da grandeza de Deus. A minha humilhação fala do poder de Deus na minha vida. Queridos, fiquemos atentos também às inclinações do nosso coração para o pecado. Precisamos lidar com essas inclinações. Lembrando de Provérbios 28:13, né, que o pastor Witter nos levou a decorar aqui muito tempo atrás, né? Vocês lembram ainda de Provérbios 28:13? Eu estou com a NVI aqui, aí confunde, não é? Confunde a gente, né? Mas eu vou ler para vocês na NVI, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vamos lidar com as inclinações pecaminosas que temos, com o perdão que vem de Deus. Vamos nos voltar para Ele. Você crê nessa promessa? Então desfrute dela. Há perdão em Jesus. Há perdão para o crente. Há perdão. E há uma vida nova também. Porque aquele que as confessa e abandona encontra misericórdia. Porque essa misericórdia faz parte do caráter de Deus. Faz parte da natureza dele. Não é à toa que Deus responde à oração de Sansão. Ele não diz, você chegou nesse ponto? Agora eu não te ouço mais. Não. Ele age com misericórdia. E é assim que Ele faz com os seus filhos, hoje também. E por isso nós podemos, ao invés de simplesmente deixar o tempo passar, não é? Eu vou esperar o tempo passar para ver se eu vou mudar. Não. Nós podemos lidar com os nossos desejos pecaminosos. E aí o tempo vai passar. E vai demonstrar que pela graça de Deus temos crescido. Temos crescido. Pouco a pouco, a cada dia. Por causa dEle. Por causa da presença dEle. E por causa das decisões que tomamos na dependência dEle. Vamos orar mais uma vez? Se você quiser, pode se colocar em pé. Nós vamos orar encerrando esse tempo aqui. Pedindo ao Senhor que nos socorra, não é? Em nossas fraquezas. Lembrando quem Ele é.